A Arábia Saudita quer sediar os Jogos Asiáticos de Inverno, bem no meio do deserto. Nada de escalar montanhas congeladas com equipamentos mais pesados que você. Sem vales gelados, só camelos, areia sem fim e um sol que frita um ovo se você quebrar em uma chapa de metal. Vamos explorar uma ideia grande e inesperada. Construir um marco futurista de esqui em um lugar onde a neve é tratada como algo extraordinário. Países do deserto já tentaram coisas parecidas. Dubai construiu sua própria pista de esqui dentro de um shopping há quase 20 anos. Você podia comprar um tênis, fazer um lanche e depois ir esquiar sem nem precisar sair do lugar. Na época, isso deixou todo mundo de queixo caído, mas comparado ao projeto Trojena, parece pequeno. Isso não é uma atração secundária dentro de um prédio. Faz parte de um plano de cerca de 500 bilhões de dólares para criar uma zona de inverno dentro de uma região desértica, bem no meio de montanhas de verdade. Trojena fica no canto noroeste da Arábia Saudita, numa região montanhosa com cristas afiadas e longos trechos vazios de terra entre elas. É uma parte de uma estratégia muito maior chamada NEOM, um plano para construir novas cidades e resorts por toda essa região. Toda essa zona faz parte de uma faixa desértica que atravessa a Península Arábica, com cidades bem distantes umas das outras e longos trechos onde basicamente só se vê pedra, areia e céu. O clima aqui é realmente severo. Durante o verão, as temperaturas passam dos 38 graus Celsius e ao meio-dia o calor vem de cima e de baixo, como se você estivesse sendo assado. Deixar qualquer coisa de metal sob luz solar direta é uma péssima ideia. O inverno traz um certo alívio, especialmente nos picos mais altos. À noite pode fazer bastante frio, e de vez em quando esses picos ganham uma fina camada de neve. Fica bonito, mas não dura muito tempo. Ela derrete em 1 ou 2 dias, antes mesmo de você conseguir tirar fotos, quanto mais pensar em esquiar. Talvez você se pergunte, mas por que passar por tanto trabalho só por causa de um centro de esqui? Bom, aí é que tá a parte engraçada. É muito mais do que apenas um centro de esqui. O plano é construir uma cidade de inverno inteira, um lugar com pistas de esqui, hotéis, teleféricos, áreas residenciais, campos de golfe e até uma torre em formato de cristal planejada para ter aproximadamente a mesma altura da Torre Eiffel. Trojena ocupa cerca de 60 km², com aproximadamente 30 km de pistas de esqui cruzando as montanhas. A ideia é transformar Trojena em uma atração única, daquelas que as pessoas colocam na lista de lugares que precisam visitar. Você esquia de manhã, faz trilha à tarde e passa o dia à beira de um enorme lago artificial. Esse lago deve ser a principal atração do resort, mantido no lugar por 3 enormes barragens. Construir algo assim em rocha desértica é complicado. O solo pode se mover e vazar, então tudo precisa ser vedado e reforçado antes mesmo do lago existir. Mas mesmo que construam todo o complexo, ainda tem um detalhe que não dá para ignorar. Esse lugar não recebe neve natural suficiente para nada disso funcionar, nem de longe. Por isso, todo projeto precisa depender de máquinas ou alguma tecnologia avançada para produzir a maior parte da neve. As máquinas de neve ajudam soprando o ar frio, que se transforma em pequenos cristais de gelo que cobrem as pistas. Funciona, mas o sol nessa região esquenta o sol rápido, então a neve pode amolecer ou derreter, a menos que eles estejam sempre repondo. As máquinas também precisam de muita água. Como essa área não tem lagos ou rios naturais, o plano da NEOM é captar água dessalinizada do Mar Vermelho e distribuir essa água doce por meio de tubulações e sistemas de armazenamento por todas as suas zonas, inclusive nas áreas montanhosas. Isso exige tubulações longas e bombas potentes, além de um fornecimento de energia constante, para que nada pare de funcionar quando esquenta. E mesmo com tudo isso, o ar ainda precisa estar frio o suficiente para a neve se formar direito. Se tiver muito quente, as máquinas podem pulverizar o quanto quiserem, mas a neve não vai grudar. Por isso, os engenheiros precisam estudar as encostas e descobrir quais partes permanecem mais frias e quais esquentam rápido demais. Tudo isso consome uma quantidade enorme de eletricidade, e a Trojena deve receber sua energia do sistema de fontes renováveis da NEOM, que inclui energia solar, eólica e energia armazenada. A energia solar parece perfeita, porque essa região recebe sol quase todos os dias, mas tem um porém. Os painéis gostam de luz, não de calor extremo.
Quando eles esquentam demais, produzem menos energia, e isso pode acontecer justamente quando as máquinas de neve mais precisam de energia constante. Então, o mesmo sol que faz desse lugar perfeito para energia solar também pode deixar os painéis mais preguiçosos, justamente na pior hora possível. Tudo isso mostra o plano básico, mas como sincronizar tudo em meio ao calor imprevisível está fazendo os engenheiros trabalharem dobrado, e esse desafio começa pelo solo, onde estão construindo. Solo ou rocha instáveis podem atrasar o progresso ou forçar mudanças no projeto. Depois ainda tem o problema da distância. O local fica bem longe das grandes cidades. Então levar materiais até Trojena significa arrastar equipamentos pesados por quilômetros de deserto vazio. Mesmo com estradas melhores, transportar materiais ainda pode atrasar as coisas. Um projeto desse tamanho precisa de uma força de trabalho enorme, máquinas especiais e sistemas avançados de resfriamento, além de checagens constantes para manter tudo funcionando. Mesmo com um orçamento gigantesco, problemas inesperados podem se acumular, então já vimos atrasos em outras partes da Neon. Então, Trojena pode enfrentar os mesmos problemas. Nada disso significa que o projeto não possa dar certo. Isso só mostra o quão complicado é construir algo desse tamanho em um lugar que não foi feito naturalmente para o que eles estão tentando criar. Quando você junta todas as peças, fica claro porque Trojena pode ser uma das propostas mais ambiciosas de todas. Mas e quanto a outras maravilhas da engenharia que, a princípio, pareciam impossíveis? A barragem das Três Gargantas, na China, é uma daquelas ideias que fazem você parar e ficar de boca aberta. Ela se estende por mais de 2.300 metros sobre o rio Yangtze e é mais alta que a Estátua da Liberdade. Para que funcionasse, os engenheiros deslocaram mais de 1 milhão de pessoas e inundaram vales inteiros. Quando finalmente entrou em operação, tornou-se a maior fonte de energia hidrelétrica do mundo, fornecendo eletricidade para milhões de casas e ajudando a proteger cidades rio abaixo de enchentes perigosas. Outro exemplo é a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. É uma das maiores travessias marítimas já construídas e a ponte sobre o mar mais longa do mundo, com quase 56 quilômetros de extensão, ligando Hong Kong, Zhuhai e Macau. Para construí-la, os engenheiros tiveram que lidar com águas profundas, intenso tráfego de navios, tempestades e correntes fortes. Eles cravaram enormes estacas no leito do mar, construíram ilhas artificiais e até incluíram um túnel submarino para que navios de grande porte pudessem passar. O objetivo era permitir que carros e ônibus atravessassem o mar em uma única viagem, em vez de depender de balsas. Quando o Catar sediou a Copa do Mundo, precisou resolver um sério problema de calor. O clima de verão lá pode tornar difícil até ficar em pé do lado de fora, quanto mais jogar futebol. Para manter jogadores e torcedores seguros, os engenheiros construíram um sistema de resfriamento sobre os assentos, dentro das paredes e ao redor do campo, que empurra ar frio pelo gramado e diminuiu a temperatura em todo o estádio. Resfriar um espaço aberto tão grande é muito mais difícil do que resfriar um prédio normal, mas mesmo assim eles conseguiram transformar esse enorme caldeirão de ar quente em algo mais próximo de uma arena com ar-condicionado. Todos esses grandes planos realizados mostram que ainda não devemos descartar Trojena. Ela tem algumas grandes vantagens a seu favor. O orçamento é gigantesco. As autoridades apoiam totalmente o projeto e a Neon está sendo construída para dar suporte com estradas, energia e trabalhadores. Se eles vão conseguir terminar a tempo para os Jogos de Inverno ainda é uma incógnita. Mas se conseguirem, Trojena pode acabar se tornando um dos pontos turísticos mais famosos do planeta.